Capítulo 1. O peso da solidão. A BR-060 se esticava à minha frente, feito uma cicatriz no chão do Brasil. Já era final de tarde, aquela hora em que o sol parece desistir antes da hora e o céu vira uma mancha cinza que pesa nos ombros. Eu seguia devagar no meu Scania vermelho, a cabine cheirando a diesel velho, café requentado 3 vezes e o perfume fantasma de uma vida que não voltava mais. Meu nome é Sebastião. Tião para quem me conhece. 52 anos nas costas, 34 deles na estrada. Solteiro. Sempre fui. Nunca casei, nunca tive filhos, nunca construí aquilo que chamam de lar. Não por escolha, mas porque a vida foi me empurrando para longe das pessoas e eu deixei. A estrada virou minha companheira, silenciosa, fiel, mas fria. No retrovisor, balançando com o tranco do caminhão, tinha uma foto pequena, desbotada, presa com fita adesiva velha. Minha mãe, Dona Conceição. Morreu faz 7 anos, sozinha numa casa em Anápolis, enquanto eu estava no meio do nada, carregando soja para o Mato Grosso. Quando cheguei, ela já tinha partido. Não consegui me despedir. Não segurei a mão dela. Não disse que ela era tudo o que eu tinha. Desde então, carrego esse peso. Essa culpa que morde por dentro feito formiga no açúcar. A solidão ficou mais pesada, mais real, mais doída. O rádio chiava baixinho. Alguém falava sobre chuva forte chegando do Goiás, mas eu nem prestava atenção. Meus pensamentos estavam presos naquele ciclo de sempre. Quilômetros, paradas, cargas, descanso, solidão. E de novo, sem pausa, sem sentido. O vento começou a mudar. Veio quente primeiro, depois frio, como se não soubesse decidir. O céu escureceu rápido demais, ficou pesado, ameaçador. Cigarras cantavam alto do lado de fora, mas logo o som delas foi engolido pelo ronco distante de uma tempestade que vinha com pressa. Eu conhecia aquele sinal. Chuva braba. Reduzi a marcha, acendi os faróis. A estrada estava vazia. Nenhum outro caminhão, nenhum carro. Só eu, o asfalto rachado e aquele céu que parecia querer desabar em cima de tudo. Foi quando senti aquela sensação estranha, esquisita, de que algo ia acontecer. Não sabia o quê, mas sentia, como se a estrada estivesse me preparando para alguma coisa. Segurei o volante com mais força. O nó na garganta apertou sem motivo. Pensei na minha mãe. Pensei no tanto de noites que passei sozinho nessa cabine. Pensei em quantas vezes quis desistir, mas não desisti porque não tinha coragem nem para isso. A chuva começou devagar, pingo grosso, depois outro, depois um dilúvio. E foi ali, no quilômetro 48, que tudo mudou. Fim do capítulo 1. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente, continue e alongue o próximo capítulo 2. A aparição na tempestade. A chuva caiu de uma vez só, como se o céu tivesse rasgado feito saco velho. Não foi aquela garoa que vai aumentando aos poucos, não. Foi pancada violenta, furiosa. O tipo de temporal que a gente vê no interior e sabe que vai deixar estrada intransitável. Ponte caída, gente ilhada. O vento sacudia o caminhão, empurrando ele para o lado como se meu Scania de 12 toneladas fosse brinquedo de criança. O para-brisa virou cachoeira, mesmo com o limpador no máximo. Eu mal enxergava 3 metros à frente. Reduzi ainda mais. Primeira marcha. Pé leve no acelerador. Água já subia no asfalto, formando poças que viravam espelho e refletiam os raios que rasgavam o céu a cada poucos segundos. O trovão vinha atrás, estrondoso, fazendo a cabine tremer. Meu coração batia mais rápido que o normal. Não era medo da tempestade, era outra coisa. Uma inquietação que eu não sabia nomear. Foi na curva leve, logo depois do quilômetro 48, que eu vi. No começo achei que fosse alucinação, coisa da mente cansada, da solidão virando fantasma. Mas não era. Uma figura humana corria pelo acostamento. Corria desesperada, cambaleando, tropeçando na lama que se formava na beirada da estrada. Eu pisquei forte, tentando enxergar melhor através da cortina de água. Era uma mulher, jovem, magra demais,
As roupas encharcadas coladas no corpo, o cabelo preto grudado no rosto e nos braços. Meu Deus! Nos braços dela, apertado contra o peito, um bebê pequeno envolto num pano azul desbotado. Ela olhava para trás a cada 2, 3 passos. Olhava com terror, com pânico puro, e então eu vi o que ela via. Um carro velho vinha atrás dela, um Corsa vermelho todo amassado, com o capô torto e o farol esquerdo quebrado. Ele não vinha rápido, vinha devagar, calculado, acompanhando o ritmo dela. Como gato que brinca com o rato antes de matar. Como predador que sabe que a presa vai cansar. Meu estômago revirou. A mulher tropeçou, quase caiu de joelhos na lama. Conseguiu se segurar no último segundo, mas o bebê escorregou um pouco nos braços dela e ela soltou um grito que eu não ouvi, mas vi na boca aberta, no desespero do rosto molhado. Ela ajeitou a criança de novo, apertou mais forte e continuou correndo, mas estava no limite. As pernas mal aguentavam, o corpo todo tremia. Algo dentro de mim se rompeu. Não pensei, não raciocinei, não pesei consequências. Pisei no freio com tudo. O Scania patinou na água, derrapou uns 2 metros antes de parar completamente. Puxei o freio de mão com força, destravei o cinto e abri a porta no impulso. A chuva me atingiu feito tapa na cara, gelada, forte. Encharcou minha camisa em 2 segundos. "Moça!" gritei, descendo do caminhão e avançando em direção a ela. "Moça, espera!" Ela me viu e parou. Por um instante, o medo nos olhos dela aumentou. Talvez achasse que eu era mais uma ameaça, mais um homem querendo machucá-la. Mas algo no meu rosto, na minha voz, deve ter dito que não. Ela vacilou, tropeçou de novo e eu corri até ela. "Você precisa de ajuda?" Gritei por cima do barulho da tempestade. Ela tentou falar. A boca se abriu, mas a voz não saiu. Só soluço, só choro preso na garganta. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cheios de uma dor que eu reconheci. Era a dor de quem já perdeu tudo e agora luta pela última coisa que resta. O bebê chorava. Um choro fino, assustado, abafado pelo pano molhado. Ela finalmente conseguiu sussurrar, a voz sumindo na chuva. Ele vai pegar meu filho." Olhei para trás. O Corsa tinha parado a uns 50 metros de distância. O motor roncava baixo, ameaçador. Os faróis acesos iluminavam a chuva como 2 olhos amarelos de bicho. Atrás do volante, eu via a silhueta de um homem, parado, observando, esperando. Um frio subiu pela minha espinha. Não era frio da chuva, era frio do perigo. "Mas vem!" mandei segurando o braço dela com cuidado. "Entra no caminhão, agora!" Ela hesitou por uma fração de segundo. Depois assentiu, tremendo toda. Eu a ajudei a andar até o Scania, abrindo a porta do lado do carona. Ela subiu com dificuldade, apertando o bebê contra o peito, tentando protegê-lo da água, do frio, do mundo. Fechei a porta atrás dela, dei a volta correndo, entrei no meu lado e travei todas as portas por dentro. O som da chuva martelando na lataria era ensurdecedor. Dentro da cabine, por um momento, a gente só ficou ali, respirando forte, pingando água no banco, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ela tirou o pano de cima do bebê com cuidado. Era um menino, pequeno, talvez uns 3, 4 meses. Os olhinhos estavam arregalados, confusos, assustados. Ele choramingava baixinho, mas não chorava mais. Só tremia. "Obrigada", ela sussurrou, a voz falhando. "Obrigada, Senhor." "Tião", eu disse, sem tirar os olhos do retrovisor, onde o Corsa continuava parado. "Me chamo Tião." "Meu nome é Helena", ela respondeu, apertando o filho com força. "E esse é o Gabriel." Olhei para ela pela primeira vez com mais calma. Ela era nova, 20 e poucos anos no máximo. O rosto fino, marcado pelo cansaço e pelo medo. Os cabelos pretos molhados caíam sobre os ombros. As roupas simples, um vestido de algodão azul surrado, rasgado na barra. Os pés descalços, sujos de lama e sangue. Sangue de ferida. Ela tinha corrido muito antes de eu encontrá-la. "Helena", comecei, mas ela me interrompeu.
Ele é meu cunhado, disse rápido, como se precisasse soltar tudo de uma vez antes que a coragem sumisse. O irmão do meu falecido marido. Meu marido morreu faz 6 meses, acidente de moto. Depois disso, esse homem, ele não me deixa em paz. Diz que o Gabriel é responsabilidade dele agora, que eu sou responsabilidade dele, que eu tenho que casar com ele porque é tradição, porque é obrigação. A voz dela quebrou. As lágrimas misturaram com a água da chuva no rosto. Hoje ele apareceu na minha casa. Tentou arrancar o Gabriel de mim. Disse que ia me levar à força. Eu fugi. Peguei meu filho e corri. Corri sem olhar para trás, mas ele me achou. Ele sempre me acha. Minha mandíbula travou. As mãos apertaram o volante até os dedos doerem. Uma raiva antiga, guardada, subiu do fundo do peito. Raiva de injustiça, de abuso, de homem que acha que pode tomar o que não é dele. Enquanto você estiver dentro desse caminhão, falei devagar, olhando nos olhos dela. Ninguém toca em vocês dois. Eu te prometo. Ela me olhou como quem vê luz no fim do túnel, como quem já tinha desistido de ser salva e de repente alguém estendeu a mão. Obrigada, ela sussurrou de novo, mas dessa vez com algo diferente na voz. Algo que parecia esperança. No retrovisor, o Corsa começou a se mover, devagar, vindo em nossa direção. Meti a mão na chave, liguei o motor. O Scania roncou forte, fiel, pronto para a briga. Segura firme, avisei. A gente vai sair daqui. Ela assentiu, encolhendo o corpo ao redor do filho, protegendo ele com tudo que tinha. Coloquei a primeira marcha. Soltei o freio, pisei fundo e a tempestade engoliu a gente de volta. Fim do capítulo 2. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 3. A fuga através da tempestade. O Scania avançou com força, as rodas traseiras jogando lama para todos os lados. A água no asfalto estava alta, subindo rápido, e eu sentia o peso do caminhão lutando contra a correnteza que começava a se formar na pista. A chuva martelava no para-brisa com tanta violência que parecia granizo. Os limpadores iam de um lado para o outro num ritmo frenético, mas não adiantava quase nada. Eu guiava mais por instinto do que por visão, conhecendo cada curva daquela BR-060 de cor, cada buraco, cada lombada. Helena estava encolhida no banco do carona, o bebê apertado contra o peito, os olhos fixos no retrovisor do lado dela. Eu via o terror no rosto dela a cada vez que olhava de relance. Ela mordia o lábio inferior, tentando segurar o choro, tentando ser forte pelo filho, mas o medo transpirava pela pele molhada, pelos dedos que tremiam ao segurar o pequeno Gabriel. Ele está vindo atrás, ela murmurou, a voz quase sumindo no barulho da tempestade. Olhei no retrovisor. O Corsa vermelho vinha mesmo, acelerando agora, os faróis cortando a cortina de água. O motorista era inconsequente ou desesperado. Talvez os dois. Ele derrapava, perdia o controle, recuperava, mas continuava vindo, persistente, obcecado. Ele não vai conseguir nos alcançar, falei, mais para acalmar ela do que por certeza. A verdade é que um Corsa velho e um Scania carregado não deveriam ter disputa numa estrada inundada. Mas o problema não era a velocidade, era até onde eu conseguiria ir antes da estrada virar rio. Acelerei o máximo que pude, 70, 80 quilômetros por hora. Perigoso demais para aquelas condições. A água levantava em cortinas dos dois lados do caminhão. O motor roncava alto, protestando contra o esforço. A chuva era tanta que começou a entrar pelos vãos da porta, molhando o chão da cabine. "E Tião?", Helena chamou, e quando olhei para ela vi que tinha algo mais nos olhos dela além do medo. Tinha culpa. Desculpa por ter te colocado nisso. Você não merece. Você só estava passando. Para com isso. Cortei, firme, mas sem dureza. Eu escolhi parar, escolhi ajudar e não me arrependo. Ela fechou os olhos por um segundo, apertando mais o filho. O bebê tinha parado de chorar,
mas continuava assustado, os olhinhos arregalados olhando para o nada, como se sentisse o perigo ao redor. A estrada começou a fazer uma curva larga para a esquerda. Eu conhecia esse trecho. Dali a 3 quilômetros tinha um posto de gasolina abandonado. Mais 5 e a gente chegava em Cristianópolis, cidadezinha pequena onde eu podia pedir ajuda. Mas 3 quilômetros na tempestade pareciam 30 e o Corsa não desistia. De repente uma coisa me veio à cabeça. Um desvio, uma estrada de terra velha que eu tinha usado algumas vezes anos atrás, quando a BR estava interditada. Era arriscado, mal conservada, estreita, mas se eu conseguisse chegar lá antes dele, talvez a gente tivesse chance. Vai chacoalhar, avisei Helena. Segura firme no Gabriel. Ela assentiu, os olhos arregalados, mas confiantes. Tinha algo naquela mulher. Uma força que eu não esperava, uma coragem de mãe que enfrenta o inferno se for preciso. 2 quilômetros à frente, a placa verde quase invisível na chuva indicava o desvio. Eu freei bruscamente, virando o volante com tudo para a direita. O Scania derrapou, a traseira patinou, mas eu controlei, acelerando de novo assim que as rodas encontraram a terra. A estrada de chão batido apareceu como um túnel estreito, cercado de mato alto dos dois lados. A chuva tinha transformado tudo em lamaçal. O caminhão entrou ali feito touro bravo. As rodas giravam, jogavam lama para cima, buscavam tração onde quase não tinha. A cabine chacoalhava violentamente. Helena soltou um grito abafado quando batemos num buraco fundo, mas segurou o bebê com tanta força que ele nem balançou. Olhei no retrovisor. O Corsa tinha feito a curva também. Ele veio atrás, mas a terra estava desfavorável para um carro pequeno. As rodas dele patinavam, afundavam, ele perdia velocidade. Ganhei alguns metros, depois mais alguns. Ele está ficando para trás, Helena gritou. Uma pontinha de esperança na voz, mas eu não relaxei. Continuei acelerando, forçando o Scania, além do limite. As árvores passavam rápido dos dois lados. Galhos batiam na lataria. O mato fechado parecia querer engolir a gente. A chuva não dava trégua. Raios iluminavam o céu num branco cegante. E o trovão vinha logo atrás, estrondoso, fazendo o chão tremer. Foi quando eu vi a ponte. Meu estômago gelou. A ponte velha de madeira que cruzava o córrego. Eu tinha passado por ela anos atrás, mas agora, com a tempestade, com o nível da água subindo, ela parecia uma sentença de morte. A madeira podre, as tábuas soltas, o córrego embaixo virando corredeira furiosa. Mas não tinha volta. Era atravessar ou ser alcançado. Segurava firme, gritei. Acelerei. O Scania entrou na ponte com tudo. As tábuas de madeira gemeram, estalaram, algumas se partiram sob o peso. A estrutura inteira balançou. Helena gritou. O bebê chorou. Eu segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Atravessamos. Por algum milagre, atravessamos. As rodas traseiras tocaram terra firme do outro lado, no exato momento em que a cabine começava a inclinar para trás. Acelerei, puxando o caminhão para frente, tirando ele da ponte antes que ela desmoronasse. Parei alguns metros à frente, o coração martelando no peito, as mãos tremendo. Helena estava pálida, ofegante, mas ilesa. O bebê chorava, mas estava vivo, seguro nos braços dela. Olhei no retrovisor. O Corsa tinha parado antes da ponte. O homem lá dentro devia ter visto a loucura que eu tinha feito e decidido que não valia a pena. Ou talvez o carro dele simplesmente não aguentasse. Ele ficou ali, parado, os faróis acesos, a chuva caindo ao redor dele. Por um instante, achei que tínhamos vencido. Mas então, o motor do Scania começou a tossir. Começou devagar, uma tossidinha, depois outra. Depois, engasgou feio. O painel começou a piscar. A temperatura subiu. O motor tinha bebido água na travessia. Não, murmurei. Não. Tentei acelerar. O motor respondeu fraco. Tossi de novo e apagou. Silêncio. Só a chuva martelando na lataria.
Só o vento sacudindo o caminhão. Só a respiração ofegante de Helena e o choro baixinho do Gabriel. Estávamos parados no meio do nada, sem motor, sem comunicação. E o Corsa, mesmo parado do outro lado da ponte, ainda estava lá. Ainda era uma ameaça. Helena me olhou, os olhos cheios de lágrimas. O que a gente faz agora? Respirei fundo. Olhei em volta. A chuva mostrava sinais de diminuir um pouco, mas ainda caía forte. A estrada de terra estava intransitável. A ponte atrás de nós estava destruída. E à frente era só mato fechado e escuridão. Mas eu não ia desistir. A gente espera, falei, com uma calma que não sentia. O motor precisa esfriar, precisa secar. Daqui a pouco eu tento ligar de novo. E se ele vier a pé? Ela perguntou, a voz tremendo. Olhei para ela, depois olhei para o bebê e senti algo que não sentia há muito tempo. Algo que achei que tinha morrido junto com minha mãe, junto com minha vida solitária na estrada. Senti que eu tinha algo pelo que lutar. Se ele vier, falei, abrindo o porta-luvas e pegando uma chave de roda pesada de ferro. Ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Helena me olhou com uma mistura de medo e gratidão. E ali, naquele caminhão parado no meio da tempestade, naquele momento impossível, algo começou a se formar entre nós. Algo que nenhum dos dois esperava. Algo que a solidão não conseguiria mais apagar. Fim do capítulo 3. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente pé continue e alongue o próximo capítulo 4. Confissões na escuridão. O tempo parecia ter parado dentro daquela cabine. A chuva continuava caindo, mas agora num ritmo mais cadenciado, quase hipnótico. O vento tinha diminuído. Os raios e trovões se afastavam para o horizonte, deixando apenas aquele tamborilar constante da água na lataria do Scania. Estava escurecendo rápido. A noite chegava pesada, grossa, envolvendo a gente numa escuridão que só existe no meio do nada. Eu tinha tentado ligar o motor 3 vezes. Nada. O sistema elétrico piscava fraco, agoniante. A água tinha entrado onde não devia. Ia levar tempo para secar. Tempo que a gente talvez não tivesse. Peguei uma lanterna velha do porta-luvas, acendi ela e apoiei no painel, iluminando a cabine com uma luz amarelada e fraca. Helena continuava encolhida no banco, o bebê dormindo finalmente nos braços dela, enrolado no pano azul que agora estava apenas úmido. Ela tinha tirado o vestido molhado e colocado uma camisa velha minha que eu guardava atrás do banco. Ficava enorme nela, mas pelo menos estava seca. Eu tinha trocado a camisa também, vestindo um moletom rasgado. Ambos tentávamos nos aquecer, mas o frio vinha de dentro, do medo, da incerteza do que viria depois. Olhei no retrovisor. Lá atrás, do outro lado da ponte destruída, eu ainda via os faróis do Corsa. Fracos, distantes, mas ainda lá. Ele não tinha ido embora. Estava esperando, observando. Ele não desiste. Helena murmurou, seguindo meu olhar. Nunca desiste. Conta pra mim, pedi baixinho. Conta a história toda. Quem é ele? Por que ele está fazendo isso? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Acariciava a cabecinha do filho com ternura, como se aquele gesto a acalmasse, como se fosse a única certeza que ela tinha no mundo. Quando finalmente começou a falar, a voz saiu embargada, carregada de uma dor antiga. Meu marido se chamava Marcos. A gente se conheceu nova. Eu tinha 17, ele 23. Foi amor daqueles de filme, sabe? Ele trabalhava numa oficina mecânica em Cristianópolis. Eu ajudava minha avó numa vendinha. A gente se casou rápido. Minha família não gostou muito, achava que eu era nova demais, mas eu não liguei. Eu amava ele. Ela pausou, os olhos perdidos em alguma memória distante. Marcos era bom, trabalhador. Sonhava em ter a própria oficina um dia. A gente morava numa casinha simples, alugada, mas era nossa. Era feliz. Até que eu engravidei do Gabriel. Aí tudo mudou. Como assim mudou? Perguntei. Marcos ficou diferente, mais nervoso, mais ausente.
Começou a sair à noite, voltar tarde, cheirando a bebida. Eu perguntava o que estava acontecendo, mas ele não falava. Só dizia que estava cansado, que a vida estava pesada. Um dia descobri que ele tinha pegado dinheiro emprestado com gente errada. Muito dinheiro, para tentar montar a oficina. Mas a coisa deu errado. O dinheiro sumiu, a oficina nunca saiu do papel e a dívida ficou. Meu estômago apertou. Eu conhecia esse tipo de história. Já tinha visto terminar mal muitas vezes. E aí, incentivei ela a continuar. Aí apareceu o Rogério, o irmão dele, mais velho, mais esperto, mais perigoso. Rogério sempre foi daqueles que vive na beira da lei, sabe? Faz um bico aqui, um serviço ali, nada muito limpo. Ele ofereceu ajudar Marcos. Disse que conhecia gente que podia perdoar a dívida se Marcos fizesse uns favores. Marcos topou. Não tinha escolha. Ela engoliu em seco, a voz ficando mais fraca. Só que os favores eram cada vez piores. Marcos começou a transportar coisas que ele não podia falar o que eram. Ficava dias fora. Voltava abatido, assustado. Eu implorava para ele parar, mas ele dizia que se parasse, a gente ia morrer. Os dois, eu e o bebê que estava na barriga. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto dela. Até que, numa noite, faz 6 meses, ele saiu de moto para fazer mais uma entrega. Rogério tinha pedido. Era urgente, ele disse. Marcos não queria ir, mas foi. E nunca mais voltou. O que aconteceu? Perguntei, já imaginando a resposta. Acidente, pelo menos foi o que a polícia disse. A moto caiu numa curva. Marcos bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora, mas eu sei que não foi acidente. Eu sei que foi armado. Rogério estava devendo para alguém e usou meu marido para pagar a conta. A raiva voltou a subir no meu peito. Raiva desse tipo de gente que usa, descarta, destrói. E depois que Marcos morreu? Perguntei. Rogério apareceu no velório, chorando, fazendo discurso de irmão arrependido, dizendo que ia cuidar de mim e do bebê. No começo achei que era só conversa de velório, aquelas promessas que todo mundo faz e esquece. Mas não era. Ele começou a aparecer na minha casa, toda hora. Levava comida, dinheiro, remédio, parecia caridade, mas não era. Ela respirou fundo, tremendo. Quando o Gabriel nasceu, Rogério começou a mudar. Começou a dizer que o menino era responsabilidade dele agora, que eu era responsabilidade dele, que era tradição na família que o irmão mais velho cuida da viúva. Eu disse que não precisava, que eu ia dar um jeito sozinha, mas ele não aceitava. Começou a ficar insistente, possessivo, ciumento. Ele te ameaçou? Pior. Ele começou a dizer que o Gabriel era filho dele, que Marcos nunca foi homem de verdade, que ele, Rogério, que era o verdadeiro pai. Começou a inventar que eu tinha caso com ele enquanto Marcos estava vivo. Espalhou isso pela cidade inteira. Me isolou. Ninguém mais falava comigo. Todo mundo achava que eu era vagabunda que tinha traído o falecido marido. A voz dela quebrou de vez. E hoje ele apareceu em casa dizendo que tinha acabado a paciência, que eu ia casar com ele, que o Gabriel ia ser criado como filho dele e que se eu recusasse, ele ia tomar o menino à força e me colocar na rua. Disse que conhecia gente na justiça, que podia provar que eu era mãe incapaz. Eu entrei em pânico, peguei meu filho e corri, nem pensei, só corri. Ela soluçou baixinho, tentando não acordar o bebê. E você me encontrou, no meio da tempestade, como se Deus tivesse colocado você ali para me salvar. Fiquei calado por um tempo. As palavras dela ecoavam na cabine. Eu olhava para aquela mulher jovem, quebrada, destruída pela vida, e via algo que me lembrava de mim mesmo. A solidão, o abandono, a sensação de estar à deriva no mundo sem ninguém. Helena, comecei hesitante. Eu não sou nenhum santo, não sou herói. Sou só um caminhoneiro velho e sozinho que passou no lugar certo na hora certa. Mas eu te prometo uma coisa. Enquanto eu tiver vida, esse homem não vai encostar a mão em você ou no seu filho. Ela me olhou com aqueles olhos fundos,
cheios de lágrimas, mas também cheios de algo que me desarrumou por dentro. Era gratidão, era confiança, era outra coisa, algo que eu não sabia nomear ainda. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Você não me conhece, não deve nada para mim. Por que arriscar sua vida assim? Eu respirei fundo, olhei para a foto da minha mãe no retrovisor, balançando levemente com o vento que entrava pela fresta da janela. Porque eu sei o que é estar sozinho, falei devagar. Sei o que é não ter ninguém quando você mais precisa. Minha mãe, ela morreu sozinha enquanto eu estava na estrada. Cheguei tarde demais, não consegui segurar a mão dela. Não consegui dizer que ela era tudo para mim. E isso me persegue todo dia. Todo santo dia. Minha voz falhou. Eu não esperava falar aquilo, mas saiu, como se precisasse sair. Eu sou solteiro, Helena. Sempre fui. Nunca tive mulher, nunca tive filho. A estrada é minha família. O volante é minha companhia. E no fundo, eu tô cansado disso. Cansado de viver só. Cansado de não importar para ninguém. Ela ficou me olhando. E pela primeira vez desde que a encontrei, vi um sorriso minúsculo, triste, mas genuíno, aparecer nos lábios dela. Você importa, ela disse baixinho. Para mim você importa. E para o Gabriel também. Algo dentro de mim se quebrou, ou se consertou. Não sei bem, mas algo mudou. Fiquei olhando para ela, e ela para mim. E ali, naquele caminhão quebrado, no meio da tempestade, cercados pela escuridão e pelo perigo, a gente se viu, de verdade, sem máscaras, sem mentiras, dois náufragos se agarrando um ao outro para não afundar. O bebê se mexeu, fez um barulhinho pequeno no sono. Helena olhou para baixo, sorriu com ternura e depois voltou a olhar para mim. Obrigada, Tião, ela sussurrou, por me ouvir, por não me julgar, por estar aqui. Obrigada a você, respondi, a voz rouca, por me lembrar que ainda tem gente no mundo que vale a pena lutar. E naquele silêncio que se seguiu, enquanto a chuva caía lá fora e a noite engolia tudo, eu senti algo que não sentia há anos. Senti que não estava mais sozinho. Fim do capítulo 4. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente pé continue e alongue o próximo capítulo 5. O cerco e as lembranças. A noite caiu pesada sobre nós. Aquele tipo de escuridão que só existe longe das cidades, onde não tem poste, não tem luz de casa, não tem nada além do negrume absoluto. A lanterna que eu tinha apoiado no painel começou a fraquejar, a luz amarelada piscando de vez em quando, ameaçando apagar de vez. Eu sabia que a bateria não ia durar muito. Precisávamos economizar. Vou desligar a lanterna por enquanto, avisei Helena. Precisa poupar. Se o Rogério vier, a gente vai precisar dela. Ela assentiu, ajeitando o Gabriel nos braços. O menino dormia profundamente agora, o rostinho tranquilo, alheio ao perigo que nos cercava. Olhar para aquela criança inocente me apertava o peito de um jeito estranho. Eu nunca tinha segurado um bebê na vida. Nunca tinha estado tão perto de algo tão frágil, tão dependente, tão puro. Desliguei a lanterna. A escuridão nos engoliu completamente. Por alguns segundos, não consegui ver nada. Nem minha própria mão na frente do rosto. Só ouvia a chuva que agora era apenas uma garoa fina, o vento balançando as árvores ao redor, a respiração de Helena, o suspiro suave do bebê e o silêncio do motor morto, que pesava como presságio. Aos poucos, meus olhos se acostumaram. A lua tentava aparecer por entre as nuvens pesadas, lançando uma claridade fantasmagórica sobre o mato. Eu conseguia ver os contornos das árvores, a estrada de terra lamacenta à frente, e quando olhei no retrovisor, senti o estômago gelar. Os faróis do Corsa ainda estavam lá, mas agora estavam mais perto. Ele tinha atravessado a ponte, ou dado a volta, ou simplesmente arriscado a vida para continuar nos perseguindo. Não sei, mas estava lá, mais próximo, talvez a 200 metros, parado, observando. Tião, Helena tinha visto também. A voz dela saiu fina, apavorada.
Eu vi, respondi tentando manter a calma. Mas ele ainda não chegou aqui e não vai chegar. Como você sabe? Não sabia, mas não podia deixá-la perceber isso. Porque eu não vou deixar, disse firme. Peguei a chave de roda que estava no meu colo desde que o motor apagou. O peso frio do metal me dava uma segurança ilusória. Eu não era homem de briga, nunca fui. Mas naquele momento, senti que seria capaz de qualquer coisa para proteger aquela mulher e aquele bebê. Helena ficou quieta por um tempo, olhando pela janela. Depois voltou os olhos para mim. Mesmo na penumbra, eu via que ela estava tentando ser forte, mas o medo a corroía por dentro. Tião, ela começou hesitante. Se acontecer alguma coisa comigo, se ele conseguir, você promete que cuida do Gabriel? Meu coração apertou. Não vai acontecer nada com você. Mas se acontecer, ela insistiu, a voz quebrando. Promete? Promete que não deixa ele ficar com o Rogério? Promete que leva meu filho para alguém que cuide direito dele? Olhei para ela, para aquele rosto jovem marcado pelo sofrimento, para aqueles olhos que já tinham visto demais, perdido demais. E algo dentro de mim se rompeu de vez. Eu prometo, falei, e nunca tinha dito uma promessa com tanta seriedade na vida. Mas não vai chegar nisso. A gente vai sair daqui, juntos, os três. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas. Abaixou a cabeça e beijou a testa do filho com uma ternura que doeu em mim. Desculpa, ela murmurou. Desculpa por ter te envolvido nisso. Para de pedir desculpa. Eu disse mais duro do que pretendia. Suavizei o tom. Você não fez nada de errado. O errado é aquele desgraçado lá atrás que não aceita um não. O errado é o mundo que deixa uma mãe sozinha correr feito animal caçado. Você não tem que pedir desculpa por nada. Ela me olhou de um jeito que me desarrumou inteiro. Havia gratidão ali, mas havia mais. Havia reconhecimento. Como se ela finalmente tivesse encontrado alguém que a enxergasse como gente, não como objeto, não como propriedade. O silêncio voltou a tomar conta da cabine, mas era um silêncio diferente agora. Menos assustador, mais íntimo. Foi Helena quem quebrou. Conta pra mim sobre sua mãe, ela pediu baixinho. Se você quiser, claro. Respirei fundo. Não era fácil falar sobre isso. Nunca era. Mas alguma coisa naquela noite, naquela situação absurda, fazia com que as palavras viessem mais fácil. Dona Conceição, comecei, a voz saindo rouca. Esse era o nome dela. Mulher pequena, forte, de fibra. Criou eu sozinha depois que meu pai morreu num acidente quando eu era moleque. Ela lavava roupa para os outros, passava, cozinhava em casa de família. Fazia de tudo para eu não passar fome. Fiz uma pausa, as lembranças vindo em cascata. Eu sempre fui meio avoado, sabe? Nunca gostei muito de estudar. Queria era estrada, liberdade. Achava que ficar preso numa cidade pequena era desperdício de vida. Quando fiz 18 anos, comprei uma moto velha e comecei a fazer fretes pequenos. Minha mãe odiava. Dizia que estrada era perigosa, que eu ia acabar morto feito meu pai. Mas eu não ouvia. Helena escutava em silêncio, embalando suavemente o Gabriel. Com o tempo, comprei meu primeiro caminhão. Velho, quebrado, mas era meu. Comecei a fazer frete grande. Sul, sudeste, norte, nordeste. Ficava semanas fora, meses às vezes. Minha mãe ficava sozinha em Anápolis. Ligava para mim de vez em quando, perguntava quando eu ia voltar, dizia que estava com saudade e eu sempre prometia. Daqui a pouco eu vou, mãe, só mais essa viagem. Mas a próxima viagem sempre chegava. E eu sempre ia. Minha voz começou a falhar. Até que um dia, faz 7 anos, eu estava voltando de São Paulo, carregado de peças de carro. Era uma terça-feira. Faltavam uns 100 quilômetros para chegar em Anápolis, quando meu celular tocou. Era a vizinha da minha mãe, Dona Lourdes. Ela estava chorando. Disse que tinha encontrado minha mãe caída na cozinha. O coração tinha falhado. Ela tinha ido sozinha. Ninguém por perto, ninguém para segurar a mão dela. Parei, engoli o nó na garganta. Quando cheguei no hospital, ela já tinha partido fazia 2 horas.
estava lá na maca, coberta com um lençol branco, fria, sozinha, e eu não tive chance de dizer nada. Não pude pedir perdão por ter ficado tanto tempo longe. Não pude dizer que amava ela. Não pude me despedir. Minha voz quebrou de vez. Fazia anos que eu não chorava. Mas naquela noite, naquela cabine escura, as lágrimas vieram, silenciosas, quentes, carregadas de uma culpa que nunca me largou. Helena estendeu a mão e tocou a minha. O toque era suave, quente, humano. Ela sabia, Helena disse baixinho. Tenho certeza que ela sabia que você amava ela. Não, mas eu nunca disse, respondi, a voz sumindo. Nunca falei. E agora não posso mais. Às vezes a gente não precisa falar. Ela insistiu, apertando minha mão. Às vezes o amor está nas coisas pequenas, no esforço, no trabalho, no fato de você ter comprado aquele caminhão para dar uma vida melhor para ela. Ela sabia, Tião. Sabia e te amava do mesmo jeito. Olhei para ela, para aquela mulher que eu tinha acabado de conhecer, mas que parecia me entender de um jeito que ninguém nunca entendeu. E senti algo desabar dentro de mim. Não era só atração, não era só compaixão, era conexão, era reconhecimento de dor. Era dois seres humanos quebrados encontrando consolo um no outro. Obrigado, murmurei. Pelo quê? Por ouvir, por não me julgar. Ela sorriu. Aquele sorriso triste, pequeno, mas verdadeiro. É o mínimo que eu posso fazer depois de você ter salvado minha vida. Ficamos assim por um tempo, mãos dadas, em silêncio, apenas existindo juntos naquela bolha de escuridão e perigo. Foi quando ouvimos uma porta de carro batendo. Meu corpo inteiro travou. Helena também ouviu. Seus olhos se arregalaram, o pavor voltando instantaneamente. Olhei no retrovisor. O Corsa estava mais perto agora, e a porta do motorista estava aberta, vazia. Rogério tinha saído do carro, estava vindo a pé. Peguei a lanterna e acendi ela, apontando para trás. O feixe de luz cortou a escuridão e encontrou uma figura caminhando pela estrada lamacenta. Um homem alto, largo, com uma jaqueta escura encharcada. Ele vinha devagar, pisando pesado na lama, as mãos nos bolsos. Não tinha pressa, sabia que a gente não tinha para onde ir. Fecha os olhos e abaixa a cabeça. Mandei para Helena. Não deixa ele ver você. Ela obedeceu imediatamente, encolhendo-se no banco, protegendo o Gabriel com o corpo. Desci do caminhão. A chuva tinha virado garoa fina, quase névoa. O frio cortava a pele. Fiquei parado na frente do Scania, a chave de roda na mão, a lanterna na outra, esperando. Rogério parou a uns 10 metros de distância. O rosto dele estava na sombra, mas eu via os olhos, frios, calculistas, perigosos. Tira o caminhão da frente, velho. Ele disse, a voz arrastada, sem pressa. Isso não é problema seu. Virou, respondi firme. Ele deu um passo à frente. Você não sabe com quem está mexendo. E você não sabe com quem está mexendo. Retruquei. Ele riu. Um riso baixo, ameaçador. Aquela mulher é minha. O menino é meu. Você não tem nada a ver com isso. Ela não é de ninguém, falei, apertando a chave de roda. E você não vai encostar a mão nela. Ele deu mais um passo, depois outro. Vinha devagar, testando, provocando. Velho, você não quer morrer por causa de uma vagabunda e um moleque que nem é seu. Algo dentro de mim explodiu. Vem, falei, abrindo os braços. Vem tentar. E ele veio. Fim do capítulo 5. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente P continue e alongue o próximo. Capítulo 6. A luta na lama. Rogério avançou como animal. Não correu, mas seus passos eram firmes, decididos, perigosos. A luz fraca da lanterna que eu segurava com a mão esquerda iluminava o rosto dele em lampejos. Ele era mais novo do que eu imaginava. Talvez uns 35, 40 anos. Rosto largo, mandíbula quadrada, olhos pequenos e fundos. Tinha uma cicatriz grossa que cortava a sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. As mãos eram grandes, calejadas, as mãos de quem já tinha batido em muita gente. Eu não era lutador,
Nunca fui. 52 anos nas costas, a coluna reclamando dos anos na estrada, o joelho esquerdo que estalava toda vez que eu me abaixava. Mas naquele momento, nada disso importava. O que importava era que atrás de mim, dentro daquela cabine, estava uma mulher e um bebê que dependiam de mim. Segurei a chave de roda com força. O metal estava gelado, pesado, reconfortante de alguma forma torta. Última chance, velho, Rogério disse parando a 5 metros de mim. Sai da frente ou eu te tiro da frente. Não, respondi simples assim. Ele rosnou, literalmente rosnou como cachorro raivoso e partiu para cima. Foi rápido, mais rápido do que eu esperava. Ele fechou a distância em 3 passadas e jogou o punho direito direto no meu rosto. Eu desviei por instinto puro, sentindo o vento do soco passar, raspando na minha orelha. Respondi com a chave de roda, mas ele bloqueou com o antebraço. O impacto fez um som surdo, mas ele nem piscou. Sorriu. Vai ter que fazer melhor que isso, ele provocou. Girou o corpo e acertou um soco na minha costela. A dor explodiu no lado esquerdo do meu tronco, tirando meu ar. Cambaleei para trás, tropeçando na lama. Ele veio em cima, aproveitando minha fraqueza, mas eu girei a lanterna e acertei a luz diretamente nos olhos dele. Rogério gritou, levando as mãos ao rosto, cego por um segundo. Usei esse segundo. Avancei e acertei a chave de roda na lateral do joelho dele. Dessa vez ele sentiu, gritou de dor, caiu de lado na lama, segurando a perna. Seu filho da puta! Ele berrou. Tentou se levantar, mas eu não dei tempo. Dei um chute na costela dele, depois outro. Não era elegante, não era justo, mas era sobrevivência. Ele rolou na lama, ofegante, depois conseguiu agarrar meu tornozelo e puxou com força. Caí de costas, a lanterna voando da minha mão e rolando pela estrada, a luz apontando para o nada. A chave de roda escapou dos meus dedos. Rogério se jogou em cima de mim. O peso dele era esmagador. Os punhos começaram a cair, um no rosto, outro no peito, mais um no rosto. Eu senti o gosto de sangue na boca, o lábio rachando. A visão ficou turva. Vou matar você, ele gritava fora de si. Vou matar e depois vou pegar ela, vou pegar o menino. A fúria dele era cega, descontrolada, mas foi isso que me salvou. Quando ele ergueu o punho para dar outro golpe, eu vi a abertura. Enfiei os dedos nos olhos dele. Ele berrou, soltou-me, levando as mãos ao rosto. Aproveitei e dei uma cabeçada na lateral do nariz dele. Ouvi o osso estalar. Sangue jorrou. Empurrei ele para fora de si. Rolamos na lama. Viramos um emaranhado de membros, sujeira e desespero. Eu consegui ficar por cima. Segurei a garganta dele com as 2 mãos e apertei. Apertei com toda a força que me restava. Os olhos dele arregalaram. Começou a engasgar, as mãos tentando arrancar as minhas da garganta, mas eu não soltava. Não podia soltar. Para! A voz de Helena cortou a noite. Olhei para trás. Ela tinha descido do caminhão, o bebê ainda no colo, os olhos arregalados de horror. Tião, para! Você vai matar ele! A voz dela me trouxe de volta. Olhei para baixo. Rogério estava roxo, a boca aberta tentando buscar ar, os olhos virando. Eu estava matando ele. Soltei. Ele tossiu violentamente, rolou de lado, vomitou lama e saliva, ofegando feito peixe fora d'água. Eu me levantei trôpego, o corpo inteiro doendo. Peguei a chave de roda que estava caída a poucos metros. Fiquei entre Rogério e Helena, guardando ela, protegendo ela. Vai embora! Mandei, a voz saindo rouca, cansada. Vai embora e não volta nunca mais. Se eu te ver de novo perto dela, eu não vou parar da próxima vez. Rogério se arrastou de joelhos, ainda tossindo, ainda ofegante. Me olhou com um ódio tão intenso que quase era palpável. Cuspiu sangue na lama. Isso não acabou. Ele conseguiu dizer entre os dentes quebrados. Não acabou. Acabou sim. Uma voz nova cortou a noite. Todos nós viramos. Faróis, vários faróis, aproximando-se pela estrada de terra, 2 carros. Um deles era uma viatura policial, a sirene cortando o silêncio, os giroflex azuis e vermelhos pintando tudo com cores fantasmagóricas.
Meu coração disparou. Ajuda. Finalmente ajuda. Os carros pararam. 2 policiais desceram da viatura, lanternas na mão, armas no coldre. Do outro carro desceu um casal de senhores. O homem velho, mas forte, a mulher pequena e assustada. O que está acontecendo aqui? O policial mais velho perguntou a voz firme. Antes que eu pudesse responder, Helena adiantou-se, a voz saindo firme agora, sem medo, segurando o filho com uma mão e apontando para Rogério com a outra. Esse homem está me perseguindo, ela gritou. Tentou me sequestrar, tentou roubar meu filho. Esse caminhoneiro me salvou. O policial olhou para Rogério, depois para mim, depois para Helena. Avaliou a cena rapidamente. Rogério coberto de lama e sangue, eu com o rosto inchado, mas de pé, Helena protegendo o bebê. Senhor, vai ter que vir com a gente para a delegacia, o policial disse apontando para Rogério. Eu não fiz nada. Rogério berrou tentando levantar. Ela é minha, o menino é meu, esse velho que me atacou. Cala a boca! O outro policial disse, mais jovem e menos paciente. Puxou Rogério pelo braço, o outro policial ajudou e os dois arrastaram ele para a viatura, mesmo com ele esperneando, gritando, ameaçando. O casal de senhores se aproximou de nós. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Minha filha, ela sussurrou, olhando para Helena. A gente estava tão preocupada. Helena arregalou os olhos. Depois começou a chorar. Mãe, ela sussurrou, como vocês... A dona Lourdes te viu fugindo. O homem explicou, a voz trêmula. Ligou pra gente. Pegamos o carro e fomos atrás. Vimos o Rogério te seguindo e chamamos a polícia. Quando chegamos na ponte e vimos que tinha desabado, pensamos o pior. Ele não terminou. Apenas abriu os braços. Helena correu para eles, o bebê entre os 3. E eles se abraçaram ali, na lama, na escuridão, chorando de alívio, de medo, de gratidão. Eu fiquei parado, observando. A dor no corpo começava a se fazer sentir agora que a adrenalina passava. As costelas doíam, o rosto latejava. O joelho estava inchado, mas eu não me importava. Eu tinha conseguido. Tinha protegido ela, tinha protegido ele. O policial mais velho se aproximou de mim. O senhor vai precisar prestar depoimento também, ele disse. Mas pelo que eu entendi, o senhor agiu em legítima defesa e em defesa de terceiros. Assenti, cansado demais para falar. O senhor é um homem corajoso, ele disse estendendo a mão. Fez a coisa certa. Apertei a mão dele, mas não senti orgulho. Senti apenas cansaço e uma estranha sensação de vazio. Porque agora que o perigo tinha passado, agora que Helena estava segura com sua família, agora que tudo tinha terminado, o que restava para mim? A estrada, como sempre, o silêncio, como sempre, a solidão, como sempre. Helena se separou dos pais e veio até mim. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo neles, algo que me fez o coração disparar de um jeito que não tinha nada a ver com a briga. Tião, ela começou, mas a voz falhou. Tá tudo bem agora, eu disse forçando um sorriso. Você tá segura, seu filho tá seguro, é o que importa. Não, ela disse, firme agora. Não é só isso que importa. Ela se aproximou. E antes que eu pudesse reagir, ela colocou a mão no meu rosto, nos machucados, nos arranhões, e me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. Você mudou minha vida essa noite. Ela sussurrou. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse parado, se não tivesse me protegido. Se não tivesse aparecido, qualquer um teria feito o mesmo, murmurei. Não, ela insistiu. Não é verdade. Muita gente passa e finge que não vê. Mas você não. Você parou, você lutou, você arriscou sua vida por mim e pelo meu filho. Ela respirou fundo. Eu não sei o que vai acontecer agora. Não sei onde a gente vai morar, como eu vou recomeçar. Mas eu sei uma coisa. Eu não quero que você suma da minha vida. Não quero que você volte para a estrada e eu nunca mais te veja. Meu coração martelava no peito. Helena, fica, ela disse.
Simples assim. Pelo menos por essa noite. Deixa eu cuidar desses machucados. Deixa a gente agradecer direito. Por favor. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha entrado na minha vida há poucas horas, mas que já tinha mudado tudo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não quis fugir. Não quis voltar para a cabine do caminhão e seguir em frente sozinho. Eu quis ficar. Tá bom, respondi baixinho. Eu fico. E quando ela sorriu, um sorriso verdadeiro, bonito, cheio de esperança, eu senti algo dentro de mim que achei que tinha morrido há muito tempo. Senti vida. Fim do capítulo 6. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente P continue e alongue o próximo capítulo 7. Amanhã depois da tempestade. Amanheceu devagar, daquele jeito que só amanhece no interior, quando o sol vai clareando o céu aos poucos, como se tivesse medo de acordar o mundo muito rápido. Eu estava sentado na varanda da casa dos pais de Helena, uma construção simples de alvenaria, pintada de amarelo desbotado, com um quintal grande, cheio de galinhas ciscando e um pé de manga carregado que fazia sombra na lateral. Tinha passado a noite quase sem dormir. Depois que demos os depoimentos na delegacia de Cristianópolis, Rogério foi preso em flagrante por tentativa de sequestro, ameaça e agressão. Os pais de Helena insistiram para que eu fosse com eles. Dona Aparecida, a mãe dela, não aceitou não como resposta. Disse que eu tinha salvado a filha e o neto, que era o mínimo que podiam fazer. Seu Ademar, o pai, homem de poucas palavras, mas olhar firme, apenas assentiu e colocou a mão no meu ombro num gesto que dispensava explicação. A casa deles ficava na saída de Cristianópolis, numa rua de terra que terminava no pasto. Era pequena, mas aconchegante. Cheirava a café fresco e bolo de fubá. Dona Aparecida tinha me dado roupa limpa do marido, calça jeans larga e camisa xadrez. Tinha limpado meus ferimentos com algodão e álcool e tinha me dado um prato de comida que eu nem sabia que tinha fome até ver na minha frente. Arroz, feijão tropeiro, linguiça frita, couve e um pedaço de torresmo crocante. Comi em silêncio. Helena tinha dado banho no Gabriel, trocado ele, amamentado. Depois ela mesma tomou banho, vestiu uma roupa limpa e quando saiu do quarto com o cabelo ainda molhado, caindo pelos ombros, ela parecia outra pessoa, mais leve, mais jovem, mais viva. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela sorriu. Eu sorri de volta. Nenhum de nós falou. Não precisava. Depois do jantar, Dona Aparecida me mostrou um quartinho nos fundos onde eu podia dormir. Era o quarto que tinha sido de Helena quando criança, me explicou. Agora era depósito, mas tinha uma cama de solteiro encostada na parede. Agradeci, deitei e fiquei olhando para o teto de madeira, ouvindo os sons da casa se acalmando para a noite. O tilintar de louça sendo lavada, o murmúrio baixo de conversa, o choro suave do bebê, a cantiga que Helena cantava para acalmá-lo. Dormi pouco. Quando dormia, sonhava com a briga, com os socos, com os olhos de Rogério cheios de ódio. Acordava assustado, o coração disparado, e levava alguns segundos para lembrar onde estava. Quando o galo cantou pela terceira vez, desisti de tentar dormir. Levantei, vesti a roupa que Dona Aparecida tinha lavado e passado durante a noite, ainda cheirando a sabão e sol mesmo tendo secado na corda no escuro, e saí para a varanda. E foi ali, sentado num banco de madeira tosco, olhando o sol nascer por trás das montanhas, que senti o peso de tudo que tinha acontecido cair sobre mim. Eu tinha quase matado um homem, tinha segurado a garganta dele e apertado com vontade de tirar a vida. Se Helena não tivesse gritado, se ela não tivesse me parado, eu teria ido até o fim. E isso me assustava. Não porque eu me arrependesse de ter defendido ela. Faria tudo de novo, sem hesitar. Mas porque eu tinha descoberto que era capaz de matar. Que dentro de mim existia essa violência, essa escuridão. Quem era eu, afinal?
Um caminhoneiro solitário que vivia fugindo da própria vida, que deixou a mãe morrer sozinha, que nunca amou ninguém de verdade, que nunca construiu nada além de quilometragem no odômetro. Ou era algo mais? Alguém que ainda podia fazer diferença? Alguém que ainda importava? Não conseguiu dormir? A voz de Helena me tirou dos pensamentos. Virei a cabeça. Ela estava parada na porta da varanda. O Gabriel dormindo no colo dela, enrolado numa manta de crochê azul clarinha. Ela vestia um vestido simples de algodão florido, os pés descalços, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo. Estava bonita. Bonita de um jeito simples, natural, que me pegou desprevenido. Dormi pouco, admiti. Você? O mesmo, ela disse, se aproximando e sentando ao meu lado no banco. Gabriel acordou de madrugada chorando. Acho que ele sentiu tudo o que aconteceu, mas agora está tranquilo. Olhei para o bebê, o rostinho sereno, os lábios entreabertos, os dedinhos pequenos fechados em punho. Era impressionante como algo tão frágil podia ser tão perfeito. Posso segurar ele? Perguntei, hesitante. Helena me olhou surpresa, mas sorrindo. Claro, só apoia bem a cabecinha. Ela colocou Gabriel nos meus braços com cuidado. Eu segurei ele como se fosse de vidro, com medo de quebrar, mas ao mesmo tempo maravilhado com o peso dele, o calor dele, a vida dele. O menino se mexeu um pouco, fez um barulhinho suave, mas não acordou. É a primeira vez que você segura um bebê? Helena perguntou baixinho. É, respondi sem tirar os olhos do Gabriel. Nunca tive essa chance antes. Você é bom nisso, ela disse sorrindo. Parece natural. Não me sentia natural. Me sentia aterrorizado e encantado ao mesmo tempo, mas não queria devolver ele. Queria ficar ali, segurando aquela vida pequena, sentindo aquele peso, aquele significado. Ficamos em silêncio por um tempo, só observando o sol subir no céu, pintando tudo de laranja e dourado. As galinhas ciscavam perto da varanda, os passarinhos começavam a cantar nas árvores e ao longe eu ouvia o mugido de uma vaca. Era paz, paz de verdade, algo que eu não sentia há tanto tempo que tinha esquecido como era. Te amo, Helena começou, a voz hesitante. Eu preciso te agradecer de novo, não só por ter me salvado, mas por ter me feito lembrar que ainda existem homens bons no mundo. Olhei para ela. Os olhos castanhos estavam marejados. Depois que o Marcos morreu, depois que o Rogério começou a me perseguir, eu tinha perdido a fé nas pessoas. Achava que todos os homens eram iguais, que todos queriam só tirar alguma coisa de mim. Usar, descartar, machucar. Mas você não quis nada. Você só ajudou, sem pedir nada em troca. Helena. Não, deixa eu falar, ela pediu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso falar. Você mudou alguma coisa dentro de mim essa noite. Não sei o que é ainda, não sei nomear, mas mudou. Meu coração apertou, porque eu sentia o mesmo. Algo tinha mudado em mim também. Algo profundo, antigo, enferrujado, que de repente começou a se mover de novo. Eu também senti, admiti baixinho. Não sei explicar, mas quando eu te vi correndo na tempestade, quando segurei aquele bebê e prometi proteger vocês, foi como se eu tivesse finalmente encontrado um motivo para estar vivo, para não desistir. Ela me olhou com uma intensidade que me desarmou. Depois, devagar, ela colocou a mão sobre a minha, aquela que segurava o Gabriel. Fica, ela sussurrou. Não volta para a estrada ainda. Fica mais um pouco. Deixa a gente te conhecer melhor. Deixa você nos conhecer melhor. Por favor, eu queria. Deus, como eu queria. Mas o medo falava mais alto. Helena, eu não sei se é uma boa ideia. Eu sou um caminhoneiro velho, sozinho, sem nada para oferecer. Você merece alguém melhor. Alguém que possa te dar uma vida, uma casa, estabilidade. Eu não quero estabilidade. Ela me interrompeu firme agora. Eu quero verdade. Quero alguém que me olhe como gente, não como propriedade. Quero alguém que proteja meu filho, não porque é obrigação, mas porque quer. E você
Você é esse alguém, Tião. Minha garganta apertou. As palavras que eu queria dizer ficaram presas ali, sufocadas pelo medo, pela insegurança, pela voz na minha cabeça que dizia que eu não merecia isso, que ia estragar tudo, que era melhor ir embora antes de me apegar demais. Mas então o Gabriel se mexeu nos meus braços, abriu os olhinhos, me olhou e sorriu. Foi um sorriso pequeno, inconsciente, provavelmente só um reflexo involuntário de bebê. Mas naquele momento, naquele instante, pareceu o sorriso mais importante do mundo. Tá vendo? Helena disse, rindo baixinho com lágrimas nos olhos. Ele já gosta de você. E foi nesse momento que tomei a decisão. Tá bem, falei, a voz embargada. Eu fico, não sei por quanto tempo, não sei o que vai acontecer, mas eu fico. O sorriso que iluminou o rosto dela foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto na vida. Ela se inclinou e, sem aviso, me beijou no rosto. Um beijo suave, demorado, que deixou minha pele queimando e meu coração disparado. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por não desistir de nós. Antes que eu pudesse responder, a porta da casa se abriu. Dona Aparecida apareceu com uma bandeja na mão, cheirando a café fresco e pão na chapa. Bom dia, meus filhos, ela disse sorrindo. Trouxe café para vocês. E Tião, o Ademar quer falar com você depois do café. Disse que tem uma proposta. Proposta? Repeti confuso. Isso mesmo. Seu Ademar apareceu atrás da esposa, já com chapéu de palha na cabeça, pronto para o trabalho. Preciso de alguém para ajudar aqui na propriedade. Cerca para consertar, telheiro para reformar, essas coisas. Se você quiser ficar uns dias, eu pago diária e comida. Que acha? Olhei para Helena. Ela estava sorrindo, esperançosa. Olhei para o Gabriel, ainda nos meus braços, os olhinhos curiosos me observando. Olhei para Dona Aparecida e seu Ademar, aquele casal simples que me acolheu sem me conhecer, sem pedir nada, apenas porque eu tinha feito o certo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti vontade de fugir. Aceito, falei. E a palavra saiu fácil, natural. Aceito sim. Seu Ademar assentiu satisfeito. Dona Aparecida bateu palmas feliz. Helena apertou minha mão. E ali, naquela varanda simples, naquela manhã depois da tempestade, eu senti algo que não sentia há anos. Senti que pertencia a algum lugar, a alguém. Fim do capítulo 7. Me avise quando quiser o próximo capítulo. Tentar novamente e continue. E alongue o próximo. Capítulo 8. O recomeço, 3 semanas. Tinha passado 3 semanas desde aquela noite na tempestade. E eu ainda estava ali. Não tinha voltado para a estrada. Não tinha ligado o motor do Scania que continuava estacionado na entrada da propriedade de seu Ademar, agora limpo, consertado, esperando. Mas eu não sentia pressa. Pela primeira vez na vida, não sentia aquela coceira nos pés, aquela inquietação que me fazia querer fugir, seguir em frente, desaparecer no asfalto. Os dias tinham caído numa rotina que era estranha e reconfortante ao mesmo tempo. Eu acordava cedo, antes do sol nascer, com o canto do galo. Tomava café com seu Ademar, café preto forte, pão com manteiga, queijo Minas fresco que Dona Aparecida fazia em casa. Depois, íamos trabalhar. Consertamos a cerca do Pasto Norte, que estava caída em 3 lugares. Reformamos o telheiro onde ficavam as ferramentas, trocando telhas quebradas e reforçando as vigas de madeira. Limpamos o açude que estava entupido de mato. Pintamos a casa toda. Aquele amarelo desbotado virando um amarelo vivo que fazia Dona Aparecida chorar de alegria. Seu Ademar era homem de poucas palavras, mas eu tinha aprendido a ler seus silêncios. Quando ele assentia depois de ver um trabalho bem feito, era aprovação. Quando oferecia mais café no meio da tarde, era gratidão. Quando ficava parado olhando o pôr do sol e dizia, "Bom dia de trabalho, rapaz", era o maior elogio que ele podia dar. E Helena estava sempre por perto, não de um jeito invasivo ou forçado. Era natural. Ela trazia água fresca quando o sol estava alto, levava almoço para nós dois no campo quando estávamos longe da casa. Sentava na varanda enquanto eu consertava alguma coisa. O Gabriel no colo dela.
os dois me observando em silêncio. E conversávamos, muito, sobre tudo e sobre nada. Ela me contava sobre a infância ali naquela casa, sobre como brincava no açude com os primos, como roubava goiaba do quintal do vizinho, como sonhava em conhecer o mundo, mas nunca tinha saído de Cristianópolis até conhecer Marcos. Falava do marido com carinho, mas sem o peso de antes, como se finalmente estivesse conseguindo fazer as pazes com a perda. Eu contava sobre a estrada, sobre as cidades que conheci, as pessoas que cruzaram meu caminho, os lugares bonitos e perigosos. Contava sobre a solidão também, sobre as noites intermináveis dentro da cabine, sobre como às vezes passava dias sem falar com ninguém, além de atendentes de posto e fiscais de balança. Não parece vida, ela tinha dito uma vez, a voz suave, mas triste. Parece fuga, e ela estava certa. Sempre foi fuga. Fuga da dor de ter perdido minha mãe, fuga da culpa, fuga de mim mesmo. Mas agora eu não queria mais fugir. Era final de tarde. O sol descia laranja no horizonte, pintando o céu com listras vermelhas e roxas. Eu estava sentado debaixo do pé de manga, lixando uma cadeira velha que Dona Aparecida tinha pedido para consertar. O Gabriel estava no meu colo, sentado entre minhas pernas, brincando com um pedaço de madeira que eu tinha dado a ele. O menino tinha crescido nas últimas semanas, estava mais esperto, mais ativo, já ensaiava sentar sozinho, já ria quando eu fazia careta, já estendia os bracinhos quando me via. Helena estava do outro lado do quintal, estendendo roupa no varal. Ela vestia um vestido azul claro, simples, o cabelo preso num coque frouxo. Cantarolava baixinho uma música que eu não conhecia. De vez em quando, ela olhava para mim e para o Gabriel e sorria. Aquele sorriso que tinha virado minha âncora. Ele gosta muito de você, Dona Aparecida disse, aparecendo ao meu lado com uma xícara de café na mão. Me ofereceu, aceitei. E eu dele, respondi, passando a mão na cabecinha do bebê. Ele olhou para cima e deu aquele sorriso banguela que me derretia. Dona Aparecida ficou em silêncio por um momento, apenas observando. Depois suspirou. Sebastião, posso te fazer uma pergunta? Claro, Dona Aparecida. Por que você ainda está aqui? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela. O rosto marcado pelo tempo e pelo sol, mas os olhos gentis, curiosos. Como assim? Você é caminhoneiro, ela disse simples. A estrada é sua vida. Seu caminhão está lá parado há 3 semanas. Você não tem carga para pegar. Não tem compromisso aqui. Podia ter ido embora no dia seguinte daquela noite. Mas ficou. Por quê? Bebi um gole do café, ganhando tempo. A verdade é que eu tinha me perguntado isso todos os dias. Por que ainda estava ali? Por que não subia no Scania e ia embora como sempre fiz? Eu não sei, admiti. Ou melhor, eu sei. Mas tenho medo de falar. Medo de quê? Medo de estragar. Medo de não ser suficiente. Medo de me apegar e depois perder tudo de novo. Dona Aparecida colocou a mão no meu ombro. O toque era maternal, acolhedor. Tião, eu vejo o jeito que você olha para minha filha e vejo o jeito que ela olha para você. Não sou cega e não sou boba. Tem algo acontecendo entre vocês dois. Algo bonito. Algo que pode ser bom para ela, para o Gabriel e para você também. Dona Aparecida, você tem medo porque já sofreu. Ela me interrompeu gentilmente. Eu sei. Helena me contou sobre sua mãe, sobre a culpa que você carrega. Mas, filho, carregar culpa não muda o passado. Só te impede de viver o presente. As palavras dela me acertaram como soco no estômago, porque era verdade. Eu tinha passado 7 anos carregando aquele peso, me punindo, me negando qualquer chance de ser feliz, porque achava que não merecia. Minha filha passou por muita coisa. Dona Aparecida continuou. Perdeu o marido, foi perseguida, humilhada. Mas ela é forte, mais forte do que parece, e ela merece ser feliz de novo. E você também merece, Tião. Você salvou minha filha, salvou meu neto. Você é um homem bom
e homens bons merecem uma segunda chance. Senti os olhos arderem. Pisquei rápido, tentando segurar as lágrimas. E se eu não conseguir? Perguntei, a voz rouca. E se eu for embora um dia e deixar ela na mão? E se você não for? Ela retrucou. E se você ficar e construir algo bonito aqui? E se você finalmente parar de fugir e começar a viver? Antes que eu pudesse responder, Helena se aproximou. Tinha terminado de estender a roupa e vinha com o rosto corado do esforço. Bonita de um jeito que me fazia o coração falhar. Mãe, para de atormentar o Tião, ela disse rindo. Mas vi que estava curiosa. Não tô atormentando, menina. Tô fazendo ele pensar. Dona Aparecida respondeu, piscando para mim antes de voltar para dentro de casa. Helena sentou ao meu lado na grama. Pegou Gabriel no meu colo e colocou ele no dela, fazendo cócegas na barriguinha dele. O menino gargalhou, aquele riso puro de criança que não conhece preocupação. Sobre o que vocês estavam conversando? Ela perguntou. Sobre a vida, respondi vago. Sobre escolhas. Ela me olhou de lado, perspicaz. E que escolhas você está pensando em fazer? Respirei fundo. Era agora ou nunca? Helena, eu preciso te contar uma coisa. Ela ficou séria imediatamente, o sorriso sumindo. Tá tudo bem? Tá. É só que essas 3 semanas aqui foram as melhores da minha vida. E isso me assusta, porque eu não sei se mereço isso. Não sei se mereço você, o Gabriel, essa família. Eu sou um cara velho, sem perspectiva, sem nada para oferecer além de trabalho braçal e companhia. Tião, deixa eu terminar, pedi. Eu passei a vida inteira fugindo. Fugindo de compromisso, de sentimentos, de responsabilidade. Deixei minha mãe morrer sozinha porque estava fugindo e jurei que nunca mais ia me apegar a nada, porque dói demais perder. Mas aí você apareceu, no meio de uma tempestade, com esse menino no colo, e mudou tudo. E agora eu não sei o que fazer, porque pela primeira vez em muito tempo eu quero ficar, mas tenho medo de não saber como. Helena tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela colocou Gabriel sentado na grama entre nós e segurou minha mão com as duas dela. Tião, você acha que eu não tenho medo também? Ela disse, a voz tremendo. Você acha que é fácil para mim me abrir de novo depois de tudo que passei? Depois de perder meu marido? De ser perseguida? De quase perder meu filho? Eu tô apavorada. Mas sabe por que eu não fugi ainda? Por que não empurrei você embora? Balancei a cabeça. Porque eu confio em você. Porque quando eu olho nos seus olhos, eu não vejo malícia, não vejo interesse, não vejo nada além de bondade. E por quê? Porque eu tô me apaixonando por você. E isso me assusta tanto quanto te assusta. Mas eu não quero fugir do medo. Quero enfrentar ele, com você, se você quiser. Meu coração parou. Depois voltou a bater, acelerado, forte. Você tá se apaixonando por mim? Repeti como se não acreditasse. Tô, ela disse sorrindo apesar das lágrimas. Tô me apaixonando pelo homem que parou na tempestade, que arriscou a vida pelo meu filho, que conserta cerca, pinta parede, segura bebê com o maior cuidado do mundo, que olha para mim como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. Como eu não ia me apaixonar? Não consegui falar. As palavras tinham fugido todas. Então, fiz a única coisa que fazia sentido. Inclinei-me e a beijei. Foi um beijo suave, hesitante no começo, como se os dois tivessem medo de quebrar algo precioso. Mas depois ficou mais profundo, mais verdadeiro. Ela colocou a mão na minha nuca. Eu segurei o rosto dela e por um momento o mundo inteiro desapareceu. Só existia nós dois, aquele beijo, aquele momento. Quando nos separamos, os dois estávamos chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Gabriel bateu palminhas, fazendo barulhos felizes, como se estivesse aprovando. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrei contra os lábios dela. E não quero mais fugir, quero ficar, quero construir algo aqui, com você, com o Gabriel, se vocês me quiserem. A gente quer, ela disse sem hesitar. A gente quer muito.
E ali, debaixo do pé de manga, com o sol se pondo no horizonte e o bebê rindo entre nós, eu senti algo que não sentia desde que era criança. Senti esperança, senti futuro, senti lar. 3 meses depois, eu estava na frente do espelho do quarto que agora era meu. Não mais o quartinho dos fundos, mas o quarto que seu Ademar e Dona Aparecida tinham insistido em reformar para mim, ajeitando a camisa branca que tinha comprado especialmente para aquele dia. Era um sábado de manhã. O céu estava limpo, azul, perfeito. Lá fora, no quintal, as cadeiras estavam enfileiradas, decoradas com fitas brancas e flores do campo que Dona Aparecida tinha colhido. O padre da cidade estava lá, conversando com seu Ademar. Os vizinhos tinham sido convidados. Era algo simples, pequeno, mas era nosso. Eu ia me casar com Helena, a mulher que tinha entrado na minha vida numa tempestade e tinha trazido a luz de volta. Olhei para a foto da minha mãe, que agora ficava na mesinha de cabeceira. Tinha trazido do caminhão e colocado num porta-retrato novo. Toquei o vidro com carinho. Mãe, sussurrei. Eu sei que demorei, mas acho que finalmente achei meu lugar. Espero que você esteja orgulhosa. Espero que você saiba que eu te amo e que sinto sua falta todo dia. Uma brisa suave entrou pela janela, balançando a cortina. E por um instante, eu senti como se ela estivesse ali, sorrindo, me abençoando. Bateram na porta. Tião, tá pronto? A voz de seu Ademar. Tô, respondi, enxugando os olhos rapidamente. Abri a porta. Seu Ademar estava de terno, provavelmente o mesmo que ele usava em casamentos e enterros, mas estava sorrindo. Colocou a mão no meu ombro. Pronto para começar sua nova vida, rapaz? Olhei pela janela. Lá fora, Helena apareceu pela porta da casa. Ela vestia um vestido branco simples, sem véu, sem pompa, mas estava radiante. O cabelo solto caía pelos ombros. Nas mãos, um buquê pequeno de flores do campo. E ao lado dela, no colo de Dona Aparecida, o Gabriel batia palminhas e ria. Minha família, minha vida, meu recomeço. Pronto, respondi, a voz firme e o coração cheio. Mais do que pronto. E quando saí daquela porta, quando caminhei em direção a Helena, quando peguei a mão dela e olhei nos olhos castanhos que tinham me salvado, eu soube que a solidão tinha terminado, que a estrada tinha ganhado um sentido novo, que eu finalmente tinha encontrado o que sempre procurei sem saber. Tinha encontrado o amor. E dessa vez, eu não ia deixar escapar. Fim. Mensagem final. Às vezes, a tempestade mais violenta é aquela que traz o recomeço mais bonito. Tião encontrou Helena quando ambos estavam quebrados, quando a vida parecia não ter mais sentido. Mas foi justamente no meio do caos, da dor e do medo que eles descobriram algo que nenhum dos dois esperava: uma segunda chance. Nem sempre o amor chega de forma romântica e planejada. Às vezes, ele chega na forma de uma mulher correndo pela chuva com um bebê no colo. Às vezes, ele chega na forma de um caminhoneiro solitário que decide parar quando todos passariam direto. Esta é uma história sobre coragem, sobre escolher ficar quando o mais fácil seria ir embora, sobre enfrentar o medo e construir algo novo sobre as ruínas do passado. Que cada um de nós tenha a coragem de parar na tempestade por alguém, e que cada um de nós encontre alguém que pare por nós também.